Glória a Deus, irmãos, que momento gostoso, que momento feliz estarmos na casa de Deus, mas não tem ninguém sorrindo mais. Eu já percebi que o Rodrigo e a Dani nesse culto. Senhor e senhora Dani, ó. Não, fica em pé aí para a igreja ver de volta o casal aí. Aí, ó. Glória a Deus. Não vou perguntar isso não, Fábio. Ó, Fábio, depois você pergunta direto para eles. Esse Fábio está ficando engraçadinho, gente. Quem que está discipulando você? Pode. Glória a Deus. O Senhor está no meio de nós. No meu coração de fazer algo muito especial agora. Quantos pastores estão aqui presentes? Fiquem em pé, pastores e pastoras. Por favor, se há um pastor nos visitando também. Mais pastoras, pastores. Glória a Deus. Você que está perto aí, dá um parabéns, pastor, pelo seu dia. Louvamos a Deus pela homenagem que recebemos da igreja hoje pela manhã. Glórias a Deus, mas parabéns. E eu quero fazer um momento muito especial, porque todos nós temos um pastor que um dia marcou, cuidou da gente. Queria que você abaixasse a sua cabeça, curvasse a sua fronte. Eu queria que você pedisse para o Espírito Santo trazer à memória aquele pastor que talvez te batizou, pastor que discipulou você, e você agradeceu ao Senhor porque um dia alguém cuidou de você. Abaixa a sua cabeça. Traz à memória o dia do seu batismo, aquele dia tão lindo. Agradeça ao Senhor. Agradeça porque um dia o Evangelho chegou à sua vida, chegou ao seu coração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem usado os teus servos, pastores, espalhados, Senhor, por todo canto do mundo, para levar a boa mensagem do Evangelho. O Senhor me traz à memória, Senhor, eu te louvo, como cada um está louvando talvez por um nome. Eu te louvo pela vida do pastor Gutenberg, Pai, que foi pastor dessa igreja, Batista Memorial, que foi o meu pastor que me batizou. Eu te louvo, Senhor, que o Senhor usou ele para anunciar a palavra do Evangelho para uma pessoa que tinha medo da morte, para uma pessoa que tinha um vazio no coração, um desespero. Essa pessoa era eu. Mas naquela manhã de domingo, aqui nesta igreja, eu pude ter um encontro contigo. O Senhor usou a instrumentalidade daquele pastor Gutenberg, para trazer a mensagem de vida eterna. Eu te louvo agora pelos pastores que estão sendo nomeados, alguns que já estão na glória com o Senhor. Te louvamos por esses homens, mulheres, que anunciam a boa mensagem do Evangelho. Glórias sejam dadas ao teu nome. E neste momento, ó Pai, se algum pastor precisando do cuidado do sumo pastor, que o Senhor visite, seja num leito de hospital, seja num campo missionário, seja, Senhor, numa batalha que esteja enfrentando, seja agora, ó Pai, onde a palavra está sendo pregada e anunciada em vários lugares. Coloco a minha vida neste momento na dependência do Teu Espírito Santo, pedindo, Senhor, tem misericórdia de mim. Usa-me, Senhor, como um instrumento nas Tuas mãos, e que a Tua palavra encontre lugar nos nossos corações nessa noite, que seja uma noite de vitória em Cristo Jesus. Amém e amém. Quero convidar vocês a deixar a sua Bíblia aberta em 1 Coríntios 11. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, Deus colocou no meu coração de noite de ceia, irmãos, é uma noite de festa. E Deus colocou um tema inusitado, talvez, para alguns. Mas o tema da minha mensagem nessa noite é em memória de mim. Esse é o tema da mensagem. Talvez num primeiro momento, quando você ouve, a gente pense em algo fúnebre. Pense em algo que traz motivo de tristeza, porque muitas pessoas queridas para nós e preciosas já partiram. Mas não, esse tema é um tema de alegria, é um tema de esperança, porque este em memória de mim é daquele que é o dono da vida, autor da vida, aquele que morreu, mas ressuscitou para trazer esperança à humanidade, trazer esperança para você, que um dia você vai reencontrar as pessoas que você ama. É em memória daquele que é dono, autor da vida, que é esse culto. É um culto de celebração, é uma noite de ceia do Senhor, é uma noite muito especial,
Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, assim ele descreve o que Jesus instituiu como a ceia do Senhor na ocasião da Páscoa. Texto que está em 1 Coríntios 11, mesmo assentado, mas com toda a reverência, a partir do versículo 23, você pode acompanhar de 23 a 25. Porque eu recebi do Senhor este ensinamento, que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus, depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Assim também, depois de jantar, de cear, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, a aliança que é garantida pelo seu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam em memória de mim. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Você já parou para pensar qual é o significado real da ceia do Senhor? Eu fiquei pensando que, meses após meses, nós celebramos a ceia do Senhor, e com muitas coisas que têm se perdido, muitas vezes doutrinariamente, na vida das pessoas, Deus colocou no meu coração de trazer essa palavra, porque a ceia, ela é um memorial, e um memorial ele precisa ser resgatado, lembrado, porque é tremendo saber que Jesus Cristo, ele nunca pediu que fosse celebrado o seu nascimento, ele nunca pediu que celebrasse o dia em que ele nasceu, mas ele pediu que se lembrassem da sua morte e da sua ressurreição. Jesus, ele deu essa orientação, ele deixou 2 símbolos visíveis para lembrar da sua morte e da sua ressurreição. O primeiro símbolo visível que ele deixou foi o batismo. O batismo significa morrer para o mundo e nascer para uma nova vida em Cristo. A primeira ordenança que ele deixou foi o batismo. O segundo é esse momento da ceia do Senhor, lembrando que neste momento nós celebramos a morte e a ressurreição de Cristo, celebrando a volta dele, dizendo: Maranata, ora venha, Senhor Jesus. Por falar nisso, quero colocar algo precioso para você que é organizado. Tem alguns juniores que já me cataram na minha perna: pastor, eu quero batizar, qual que é a data do batismo? Algumas pessoas que entregaram a vida para Jesus falaram: pastor, quando eu posso me batizar? Eu quero informar, e você nos ajude nisso, vamos começar a divulgar nos cultos. Todo domingo, naquela sala que eu falo do mezanino, já fica nas alturas, acima do batistério, tem os discipuladores ali, pastor Marco, o Elvis e mais algumas pessoas, que todo domingo estão ali, dando as aulas para você que quer entender por que batizar, o que é o batismo, o significado dessa nova vida em Cristo. Mas e se eu perder uma aula? Fique tranquilo que são por módulos, e eles são tão dedicados que eles marcam um dia para repor com você. Agora, anota isso que eu vou te falar aí. E já cadê o Sérgio, líder dos homens? Um desafio para o Sérgio, porque eu gosto do Rogério também, que é desse desafio. Como que aceita desafio assim? Irmão Virgílio. Quem mais que é da comissão de patrimônio da igreja? O Emir, olha aí, ó. O desafio é o seguinte, irmãos: dia 19 de agosto, nós teremos um batismo. E pela fé, eu tenho certeza que o nosso batistério vai ser pequeno. Então eu vou pedir para que dia 19 de agosto nós tenhamos, eu não vou chamar de piscina, irmãos, eu vou chamar de batistério lá no Recanto Memorial. E nesse dia, no nosso batistério, que você pode chamar de piscina em outras ocasiões, pelo menos 50 pessoas vão estar descendo as águas lá. Se você crê nisso, será a festa das águas. Então você, junior, você que já entregou a vida para Jesus, fala assim: eu vou me organizar, vou convidar minha família, meus parentes, e no dia 19 de agosto, nós vamos ter batismo lá no Recanto. Nem que a gente faz uma lagoa lá, mas nós vamos ter o nosso batismo lá. Amém? Anota aí, mas depois a gente vai falar mais sobre isso. Quando comemos do pão na ceia, sabemos que ele representa o corpo de Cristo, que foi oferecido em sacrifício por nós. Ao partir o pão, Jesus estava dizendo que esse sacrifício é para todos, não é para exclusividade de um grupo. O sacrifício dele é para toda a humanidade. O corpo foi partido por vocês, foi partido por todos nós. O vinho, ou o suco de uva, e na realidade, irmãos, é o vinho. Você fala: pastor, é suco, não é vinho. Só que tem uma questão: no Velho Testamento, outra hora a gente faz um estudo sobre isso, haviam 2 palavras para diferenciar o vinho fermentado e o vinho que não era fermentado, que seria tipo suco. No Novo Testamento só tem uma palavra: é vinho.
Agora, se ele era fermentado, eu creio que era, mas isso é uma outra questão. Só que nós não usamos o vinho fermentado, não usamos o vinho com álcool, por questão também do nosso testemunho e questão de muitas pessoas que precisam se abster do álcool, porque já tiveram lutas nessa área. Então nós usamos como igreja o suco. Mas qual é o propósito, irmãos, de ter uma ceia? Qual é além do significado, você sabe isso, que é a morte e ressurreição de Cristo, mas qual é o propósito de nós estarmos fazendo a ceia, Jesus ter deixado esse ensino para a igreja? O propósito da ceia é a observação de 3 coisas, grave bem isso. Primeiro, serve para você olhar para a cruz, e eu chamo isso de olhar para a cruz, é olhar para trás. Na hora da ceia, você tem condição de olhar para trás e dizer assim: meus pecados já passaram pela cruz, eu já fui perdoado. Entre você e o seu passado está a cruz de Cristo, onde para todas as coisas. Então o momento da ceia é o momento de você lembrar: o meu passado já foi perdoado na cruz do madeiro. Amém? Mas é um momento também, e isso você pode confirmar na palavra do Senhor, em 1 Coríntios 11, 26, a parte A do versículo assim: de maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor Jesus. Você está lembrando aquilo que Jesus fez por você. Mas também serve para olhar para dentro, para o seu interior, para a sua consciência, para o seu coração, para a sua vida. Em 1 Coríntios 11, versículo 28, diz assim: portanto que cada um examine a sua consciência, e então coma do pão e beba do cálice. A hora da ceia é para você analisar como que está você interiormente, como que está o seu coração, se ele está com mágoas, se tem algum ídolo dentro, se tem alguma coisa que precisa ser tratada, se alguém que precisa ser liberado perdão, se você precisa pedir perdão para alguém. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então a ceia é para você olhar para trás, mas para você olhar para dentro de você. Mas serve também, irmão, para você olhar para frente e olhar para aquilo que o Senhor já prometeu para você, lá no dia da coroa da glória, no dia em que o Senhor vai estar no seu alto trono, porque ele diz assim, 1 Coríntios 11, versículo 26, parte B: até que ele venha. Até que ele venha, você olhar para o futuro e saber que Jesus vai voltar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a alguns meses ou alguns anos, mas ele prometeu e ele é fiel para cumprir. Olhar para trás, olhar para dentro e olhar para o futuro. A hora da ceia é esse momento. É o momento que Jesus também ele olhou para o passado, para o presente e para o futuro, e ele viu se cumprindo tudo que o Senhor havia dito. Essa hora da ceia é um momento muito especial, e por isso eu quero nessa noite pensar com vocês sobre 2 elementos que nós usamos na ceia. O primeiro, quando Jesus fala do corpo, a Bíblia fala, quando Jesus ele pega o pão nas suas mãos, ele fala: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Jesus tomou o pão em suas mãos, ele partiu o pão, e Jesus estava dizendo nessa hora, irmãos, quando ele tomou o pão nas suas mãos, está dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou o único que pode dar vida a você. Sem esse pão você não vive, sem esse pão você não sobrevive. É interessante, abra sua Bíblia em João 6, a gente precisa voltar um pouquinho, porque todo momento da história de Jesus, e esse momento da ceia, é um momento muito especial para a gente entender algo que estava acontecendo, algo que estava sendo ministrado ali. Volte para João 6, abra sua Bíblia em João 6, a partir do versículo 22, você vai entender que quando Jesus toma o pão em suas mãos, há uma história antes, algumas coisas que aconteceram, porque tudo começa quando Jesus fez um grande milagre que conhecemos como a multiplicação dos pães e peixes. Se você vai para o início de João 6, você vai ver o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, vai ver o milagre de Jesus acalmar a tempestade, mas vai chegar um momento em que Jesus está diante de algumas pessoas que depois vão atrás dele, e é interessante você entender que Jesus, no milagre dos pães, da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus não tinha em mente só alimentar a multidão faminta, mas alimentar também a fé daquelas pessoas no poder de Deus. Ele queria mostrar o poder de Deus, ele queria revelar o poder de Deus. Você vai ver que aquela multidão, depois que acompanhou a multiplicação, alguns voltaram
e alguns barquinhos continuaram ainda, mas você vai ver que a multidão vai atrás de Jesus, e eles vão atrás de Jesus e vão levar uma repreensão de Jesus, porque eles menosprezam o poder de Jesus. Eles haviam presenciado o milagre da multiplicação, e eles vão fazer comparações de Jesus com Moisés, e de quando o povo recebeu o maná no deserto, e Jesus vai repreendê-los. Põe os seus olhos em João capítulo 6, versículo 22. Aqui nós vamos ver essa história. O povo, ele procura Jesus, a humanidade procura Jesus, as pessoas procuram Jesus. O versículo 22, ele começa a contar a história dizendo assim, que no dia seguinte, depois da tempestade, a multidão que estava do lado leste do lago, viu que ali só havia um barco pequeno. Eles sabiam que Jesus não tinha embarcado com os discípulos, e eles começaram a procurar Jesus, porque eles queriam os milagres, eles queriam a cura, eles queriam um rei que pudesse livrá-los dos impostos, livrá-los da tirania de Roma, eles queriam alguém que pudesse dar o pão para eles. O versículo 24 diz que quando viram que Jesus e os seus discípulos não estavam ali, eles subiram nos barcos e foram para Cafarnaum a fim de procurar a Jesus. O versículo 25 fala que a multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago e perguntaram para ele: Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Versículo 26, Jesus responde para eles, olha a resposta de Jesus: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não puderam entender os meus milagres. Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga. Então Jesus falou assim: olha, eu sei porque que vocês estão atrás, não vem com essa conversa fiada. Como o senhor chegou aqui? Como que foi? O senhor fez um milagre de novo? O senhor veio voando? Conta aí a proeza, como que o senhor conseguiu? Quero saber como que foi o milagre, como que o senhor fez isso? Jesus falou assim: não vem querendo me elogiar, me agradar, falar dos meus milagres, que eu sei o que vocês estão querendo. Não trabalhem a fim de conseguir comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus o Pai deu provas de que Ele tem autoridade. Aí eles dizem: o que é que Deus quer que a gente faça? Eles perguntam, é um diálogo ali, o que é que Deus quer que a gente faça? Jesus diz: Ele quer que vocês creiam naquele que Ele enviou. Olha a resposta deles: ah, é? Então que milagre que o Senhor vai fazer agora? Qual que vai ser a novidade? Nós queremos crer no Senhor. Qual é a novidade? Qual é o milagre? O que o Senhor vai fazer agora? Olha aqui, ó, lá em Tiberíades, naquele banco lá, eu estou com a conta estourada. Resolve a minha conta aqui, que está estourada, eu vou crer que o Senhor é Jesus, que o Senhor é o Messias. Olha, eu estou com um problema sério ali, resolve para mim que eu vou crer. Eu preciso de um milagre, eu preciso de uma cura. Olha, me dá uma cesta básica assim, para a vida inteira, por tempo indeterminado, aí eu vou crer que o Senhor é Jesus. Olha, faz alguma coisa aí. Sabe por quê, Jesus? O Senhor quer que a gente creia no Senhor? Mas os nossos antepassados, eles comeram do maná no deserto 40 anos. E aí? O que você vai fazer pela gente? Eu quero que a gente creia no Senhor? Então faz alguma coisa aí. Porque dizem, e ainda usaram as escrituras, porque dizem nas escrituras, Jesus disseram que do céu desceu o maná, desceu pão para eles e eles comeram. Jesus responde para eles: eu afirmo, versículo 32, eu afirmo a vocês que isso é verdade, mas não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Aí eles falam assim: então nós queremos desse pão, mas nós queremos desse pão aí que é para a vida toda, nós queremos desse pão que é para comer mesmo, matar a nossa fome, nós queremos ter o alimento. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede, mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. Todos aqueles que o Pai me dá virão até a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim, pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia.
Pois a vontade de meu Pai é que todos que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna, e no último dia eu ressuscitarei. Esse é o pão que celebramos na ceia, é o pão que dá vida eterna, é o pão que dá garantia. Mas irmãos, mesmo ouvindo isso, versículo 41 diz que eles começaram a criticar Jesus, porque ele tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. Aí disseram assim: mas espera lá, esse aí não é o filho de José, o carpinteiro? A gente já viu ele trabalhando lá, a gente já viu ele lá lutando no seu dia a dia. Como que é que ele pode? Nós conhecemos o pai e a mãe dele, como é que agora ele diz que desceu do céu? Jesus falou assim: parem de resmungar, parem de conversa fiada, eu estou ouvindo o que vocês estão falando, eu estou entendendo o que vocês estão dizendo, para com isso. Versículo 44, Jesus diz: só poderão vir a mim aqueles que foram trazidos pelo Pai, que me enviou, e eu os ressuscitarei no último dia. Jesus só está falando para eles: olha, eu tenho pão aqui que dá vida eterna, vocês estão perdendo tempo com pão que perece. Nos profetas está escrito: todos serão ensinados por Deus, e todos que ouvem o Pai e aprendem como ele vem a mim. Isso não quer dizer que alguém que já tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, ele já viu o Pai. Eu afirmo a vocês que isso é verdade: quem crê em mim tem a vida eterna. E olha, que coisa tremenda o versículo 48, é a ceia. Eu sou o pão da vida. Os antepassados de vocês, que vocês estão falando lá, de Moisés, eles comeram maná, mas eles morreram. Aqui está o pão que desce do céu, e quem comer desse pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para ele, para que no mundo ele tenha vida, para que o mundo tenha vida, é a minha carne. A hora que ele falou é a minha carne, versículo 52 diz que aí eles começaram a discutir entre si. Houve uma discussão entre a multidão, e eles perguntaram: esse homem é zumbi? Esse homem é vampiro? Esse homem é canibal? Esse homem aí quer dar a carne dele para a gente comer? Como que é isso? Jesus, no versículo 53, diz assim: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a comida verdadeira, e o meu sangue é a bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, vive em mim, e eu vivo nele. O Pai que tem a vida foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho a vida. Assim também quem se alimenta de mim, terá vida por minha causa. Jesus diz: este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os antepassados de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem come deste pão, viverá para sempre. Jesus disse isso quando estava ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Isso é ensino de Jesus para a igreja. Isso é ensino de Jesus para você que está aqui essa noite. Jesus quer ensinar para você que você precisa desse pão. Amados, muitas vezes a igreja, como esses irmãos, porque eram irmãos, esses seguidores de Jesus, esses discípulos, eles estavam equivocados em algumas coisas. Eles estavam equivocados com o que estava acontecendo. Essa ideia, e só para você entender o que acontece nos dias de hoje, tem na história que a rainha Antonieta, por ocasião da Revolução Francesa, quando do lado de fora do seu palácio a multidão se queixava, como esse povo que queria um pão, que estavam com fome, o seu porteiro chegou e falou para ela assim: olha, a multidão está lá fora gritando. Ela falou: o que está acontecendo? O que eles desejam? O que eles querem? E ele respondeu: a multidão que está lá fora, eles querem pão para comer. E ela disse assim: deixa eles comer bolo. Mas eles desejavam comer pão. É uma história. Eu não sei se você já ouviu essa frase, que o povo quer muitas vezes pão e circo. Parece que isso não mudou muito. Essa ideia já era da época do Império Romano,
150, 120 anos antes de Cristo, já havia essa ideia, essa expressão. Os historiadores acreditam que pão e circo foi usado por Caio Graco durante a administração do Império Romano. Porque em Roma, o trigo para o pão, ele era entregado pelo fórum, ele era entregado pelos políticos, era eles que entregavam o pão, e ao mesmo tempo eles que apresentavam, faziam gratuitamente nos anfiteatros, peças, shows, teatros. E pasmem vocês que nos dias de hoje ainda as pessoas estão atrás de pão e circo. Até mesmo nas igrejas, se a igreja não me diverte, ela não serve. Se a igreja pega pesado, aí não está servindo. Se ela quer só pregar a palavra, tem que ter um momento de show. Pão era o alimento mais indispensável na vida do homem. E nos dias atuais, vocês sabem também. Você sabe que naquela época, e até o ditado fala assim, olha, para o condenado, pão e água. O pãozinho francês, né, até hoje em dia, quando alguém tem um pãozinho, fala assim, o pão é uma comida que o brasileiro gosta. O mundo inteiro gosta. Tem que ter o pãozinho. O pão é considerado um alimento. Os condenados, quando iam receber um alimento, assim, para sobreviver, só dá pão e água para ele, que ele sobrevive assim, pode saber que ele vai aguentar. E quando você não é um condenado, você está na dureza, fala assim, rapaz, eu estou a pão e banana. Você já deve ter escutado esse ditado. Acho que vou deixar a casca para amanhã, ou vou comer a casca hoje e esperar deixar para amanhã o melhor. Mas até na Bíblia, o pão é citado como o alimento mais usado e preferencial. Por isso, os equívocos que o povo tinha, e que é muito parecido com o que a gente tem. Há um equívoco naquela multidão, era a motivação para buscar em Jesus. Qual é a motivação sua para buscar a Jesus? Eles estavam lá, irmãos, de verdade, para encher a pança, para saciar a sua fome, para dizer assim, a gente quer um rei. Tanto é que eles falam assim, a gente vai fazer rei, se você fazer os milagres, a gente vai fazer de você o nosso rei. Havia um ditado que os poetas de Creta diziam, cretenses, sempre preguiçosos, feras terríveis, ventre de glutões. Acho que ainda existem os cretenses nos dias de hoje. Na realidade, os seguidores de Jesus falavam assim, olha, desde que o Senhor deixa a gente de estômago cheio, de bucho cheio, e o Senhor vai curando as nossas enfermidades, o Senhor vai ser o nosso rei. A gente vai acreditar que o Senhor é Messias. Motivação errada. É a motivação da pessoa que só quer seguir a Jesus por causa das bênçãos, por causa dos milagres, não por causa do Deus dos milagres, não por causa do Deus que realmente é o pão da vida. Por isso Jesus falou assim, não fiquem atrás da comida que perece. Eu tenho reino para vocês. O meu reino não é comida, não é bebida. O meu reino é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Mas não quer dizer que porque alguns entenderam também assim, então eu vou parar de trabalhar, vou ficar só tomando tereré, como muitos. Eu não consigo emprego, mas nem levo o currículo em lugar nenhum. Paulo, por causa disso, então é doutrina para a igreja também. Paulo falou assim, olha, isso serve para os pais fazer em casa, para ensinar, tem que ensinar os filhos. Você não ensina, quem não trabalha também não come. Pelo menos lavar a louça, pelo menos ajudar nas tarefas de casa. Quem não trabalha também não come. Isso é da Bíblia, gente, não é ditado popular não. Paulo ensinando a igreja. Então o primeiro equívoco é motivação errada. O segundo equívoco é a visão que eles tinham de Jesus. A visão errada de Jesus. A visão de Jesus, que Jesus era só um milagreiro, que ele tinha que ser alguém só para atender. Sabe aquele Jesus que você fala assim, Jesus, hoje eu quero tal coisa. Jesus, amanhã eu quero tal coisa. Jesus, resolve o meu problema. Jesus, resolve essa situação. Jesus, eu quero. É igual as duas sanguessugas do livro de Provérbios, as duas irmãs, acho que são gêmeas, né? Dá e dá. Dá Jesus, eu preciso, Jesus. Além de tudo, ele falou assim, se o Senhor fazer isso por mim, eu vou acreditar que o Senhor é o Messias. Chegaram a pedir assim, me dá sua carteirinha, sua credencial de que o Senhor é Messias. Cadê a credencial do Senhor? Eles requereram as credenciais de Jesus em comparação ao grande líder Moisés. Jesus passa então a questioná-los, olha o versículo 32. Em verdade vos digo, que não foi Moisés que vos deu o pão,
Não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o pão verdadeiro. A Bíblia vai estar recheada de afirmações que Jesus é o pão do céu, Ele é o pão que dá vida, Ele é o pão de Deus, Ele é o pão que mata a fome. Jesus quer que você saiba que Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E ao ver Jesus, você vê a glória do Pai. E todos que veem a glória do Pai, é dado um poder. Você recebe o poder de ser chamado filho de Deus. Você recebe o poder de receber Jesus na sua vida. Como ele diz que veio do céu? Eles achavam que o seu conhecimento de Jesus era tudo o que havia para conhecer a respeito dele. Sabe? Tem gente que acha que todo o conhecimento que ele tem é maior do que o dos outros. Eu estava ontem, gostei muito, glória a Deus pelo Mega Team acontecendo aqui, e a programação dos conectados dos jovens acontecendo. O Eduardo falou uma coisa sobre um amigo dele, como foi público, eu vou repetir, né? Agora eu vou entregar no Facebook, hein, Eduardo, na internet. O Eduardo disse sobre questões, ele estava conversando com um amigo dele sobre o que acontece nos dias de hoje. As pessoas acham que são donos da Bíblia, conhecem mais a Deus que o outro, conhecem mais que o irmão. Você tem quanto tempo de vida cristã? 30 anos, 40, eu sei mais que você. Mas você só tem um ano de convertido, você não sabe nada. E quando chega com os irmãos pentecostais, pentecostal não sabe nada de Bíblia, porque nós batistas que sabemos da Bíblia. Vai orar, irmão, vai pedir perdão para Deus. E o pior é que às vezes a pessoa que fala assim, tem 37, 30 anos de crente, não leu nenhuma vez a Bíblia toda. Jesus, ele estava falando que às vezes a gente acha que a gente conhece a lei, conhece os escritos, mas não conhece a revelação do poder dele na sua vida. Você precisa ter uma intimidade, uma comunhão com Jesus, comer desse pão a cada dia, comer desse pão a todo dia. Quando você ora o Pai Nosso, Jesus ensinou, a gente acha que o pão nosso de cada dia é a comida que vem na mesa. O pão nosso é Jesus de cada dia. É o Jesus que você se alimenta a cada dia. É o que você tem dele a cada dia. Eu desci do céu. E no verso 27 diz assim: a qual o Filho do Homem vos dará, pois neste Deus o Pai imprimiu o seu selo. Jesus, ele foi confirmado pelo Pai. Lembra no dia do batismo de Jesus? Este é meu Filho amado, de quem eu me comprazo. Este é meu Filho amado, de quem eu tenho prazer. Jesus foi confirmado diante de todos. Jesus tinha sua credencial. Você que está aqui essa noite, qual o conhecimento que você tem de Jesus? É do que os outros falaram para você? Ou é de conhecer através da palavra dele? Tendo Deus falado aos nossos pais pelos profetas. Hoje Deus não quer continuar falando a você através de profetas só, irmãos. Ele quer te falar através de Jesus Cristo. Hebreus 1:1. Tendo Deus falado aos nossos pais pelos profetas, hoje ele nos fala pelo Filho. Deus usa profeta? Usa. Mas larga de ser preguiçoso, vai ler a Bíblia. Deixa Jesus falar com você. Ele fala com você. Há um terceiro equívoco. Eles achavam que já conheciam tudo de igreja. Ele fala assim: mas o que a gente precisa fazer ainda para chegar a Deus? O que a gente precisa fazer? A gente já cumpre todas as leis. Eles achavam que cumpriam as leis. Eles achavam que cumprindo as leis eles iam conseguir. Se você acha que pode realmente seguir a Jesus, ter a comunhão com Jesus segundo as leis, saiba você que no judaísmo, além dos 10 mandamentos, você tem que ter mais 613 mandamentos que você tem que cumprir, que você tem que fazer. É impossível, se não for pela graça de Jesus sobre você, se não for sobre a graça de Jesus sobre a sua vida. A fé e a lei, irmãos, são incompatíveis. Porque a lei diz o que você tem que fazer. A graça diz o que Jesus fez por você. Jesus não veio para abolir a lei. Jesus cumpriu a lei por nós. Aquilo que você não podia fazer, Ele fez por você. Você não pode cumprir os 10 mandamentos. Você não pode cumprir os 613 mandamentos. E a Bíblia diz: sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Ele cumpriu todos no seu lugar. O pão da vida é a graça dele derramada sobre você. Se você se alimenta dele, é aquilo que ele fez por você. É isso que nós celebramos na ceia.
Ele partiu por você. O castigo que nos traz a paz, Ele recebeu o castigo. Os açoites que eram para você, Ele recebeu os açoites. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras, fomos sarados. Você entende? Pela lei, você deveria ser condenado. Pela lei, você está condenado para o inferno. Mas Jesus tomou a lei sobre si e estendeu a graça sobre você, a misericórdia dele sobre você. Crer no pão que desceu do céu é crer no próprio Senhor Jesus Cristo. Versículo 47, ele diz: em verdade vos digo, que aquele que crer em mim, tem a vida eterna. Você tem a vida eterna? Jesus quer te dar o presente da vida eterna. Mas para você ter esse pão da vida, é preciso beber do cálice. Na ceia do Senhor, nós bebemos do cálice, lembrando que é pelo sangue dele, é pelo sangue dele, é pelo sangue dele que temos acesso à vida eterna. Na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar toda ela recheada de sangue de bode, sangue de ovelha, sangue de animais de todos os tipos, sangue de homens, de pessoas que morreram. Mas só tem um sangue que pode perdoar os pecados do mundo. É o sangue do Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. É o sangue de Jesus. É o sangue, a aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem desse cálice, façam em memória de mim. É pelo sangue de Jesus. É pelo sangue. Nessa noite, queria que você pensasse nesse símbolo que é o pão da vida. Jesus tem sido já o seu pão da vida? Você já tem a certeza da vida eterna? Você tem se alimentado desse pão da vida? Enquanto você estiver aqui na terra, você precisa se alimentar de Jesus. Sabe quando Jesus diz, eu gosto muito do texto que ele fala assim: olha, eis que estou convosco todos os dias da sua vida. Sabe o que ele está dizendo, irmão Sebastião? Ele está dizendo assim: Sebastião, enquanto você estiver aqui na terra, eu vou estar com você todos os dias da sua vida. Mas quando você estiver no meu céu, eu aqui vou estar com você todos os dias da sua vida. Olha que coisa, porque nós vamos estar na casa dele, na casa do Pai. Há uma eficácia e poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder, você crê nisso? Ele é poderoso no céu, Ele é poderoso na terra, Ele é poderoso no inferno, Ele é poderoso para a redenção de pecadores, Ele é poderoso para curar, Ele é poderoso para libertar, Ele é poderoso para dar vida eterna, mas o sangue de Jesus também é poderoso para purificar você de todo o pecado, de tudo aquilo que separa de Deus. Mas o sangue de Jesus tem o poder também de proteger você, sabia? Como o sangue que foi colocado nos umbrais das casas, lá na época do Egito, o anjo da morte não passava, o Senhor também diz que aquele que está debaixo do sangue de Jesus, praga alguma, mal algum chegará à tua tenda, porque Ele dará ordem aos teus anjos. O sangue de Jesus vai espantar a peste noturna. O sangue de Jesus, aquilo que está no Salmo 91, vai repelir todo o mal que vem contra a sua vida, contra a sua casa. O que está debaixo do sangue de Jesus está num alto e santo retiro, descansa à sombra do Onipotente. O Altíssimo é a sua habitação, recebe graça e força. Deus é o seu refúgio e fortaleza. Anda em caminhos aplanados, caminha na luz. Em Deus fará proezas. O sol não molestará de dia, nem a lua de noite. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tudo isso porque você está debaixo do sangue de Jesus, debaixo do sangue do Cordeiro. Este sangue tem poder para salvar. Este sangue tem poder para restaurar a sua casa, a sua família, o seu filho, o seu lar. Creia, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder para nos colocar na presença de Jesus, na presença dele. O véu foi rasgado. Você pode entrar no lugar santo dos santos pelo sangue de Jesus. Toda a riqueza do mundo não pode colocar o homem na presença de Deus. Toda a ciência do mundo não pode colocar o homem na presença de Deus. Toda a sabedoria do mundo não pode colocar o homem na presença de Deus. Toda a força existente no mundo não pode colocar o homem na presença de Deus. Mesmo que toda a humanidade derramasse seu sangue, fosse derramado o sangue de toda a humanidade, não poderia colocar homem nenhum na presença de Deus. Toda a santidade do mundo não pode colocar o homem na presença de Deus.
Toda boa obra do mundo não pode colocar o homem na presença de Deus. Todo esforço humano não pode colocar você na presença de Deus, porque a vida eterna é dom de Deus, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. A vida eterna é um presente de Jesus pelo sangue dele, porque fostes comprados por bom preço, não por coisas corruptíveis deste mundo, como ouro e prata, mas fostes comprado pelo precioso sangue de Jesus. Se você crê nisso, aplauda o nome daquele que é digno de honra, de glória. Aleluia, aleluia. O maravilhoso sangue de Jesus tem o poder para te conduzir à presença dele. Vai chegar um dia em que o Senhor vai olhar para você e vai dizer: bem-aventurado é você, porque você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, você tem vestes brancas, você pode entrar, bendito de meu Pai. No sangue do Cordeiro, nós temos a certeza da vida eterna. No sangue do Cordeiro, temos direito de um dia comer da árvore da vida, entrar na cidade pelas portas. Queria que você abaixasse a sua cabeça, curvasse a sua fronte.